Atos 9, 17 ao 22. Conta a história do encontro de Ananias, um homem de Deus, que era pregador do reino e do evangelho em Damasco, com um rapaz dos seus 40 e poucos anos, chamado Saulo. Diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, para que recuperes a vista, recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu estou contando aqui, aliás, eu estou lendo a história de um homem que nós conhecemos hoje como Paulo, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, a pessoa que depois de Jesus, se você levar em consideração os seus escritos, as suas histórias, os seus ensinamentos, é a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, até porque a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Paulo, o grande apóstolo, mas a história de Paulo não começa aí. A Bíblia conta que Saulo era o nome de batismo de Paulo, nascido em Tarso, cresceu aos pés de Gamaliel, na mais severa xiita segmento da lei farisaica, dos fariseus, seguindo os judeus. Paulo cresceu nisso aí. Depois ele se torna membro do Sinédrio, e ele é um dos que coordenava a perseguição aos cristãos, ao ponto de, ele ainda menino, quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado e morto, Paulo estava ali cuidando das roupas dele, Saulo estava ali. E o Saulo foi crescendo, a Bíblia diz que ele foi se fortalecendo nessas condutas. Ele era um homem escolhido para perseguir, ele não tinha medo, ele entrava nas casas, ele chutava a porta, ele pegava os cristãos e levavam para ser julgados pelo Sinédrio, para serem presos, para serem perseguidos. Saulo fazia isso acreditando estar servindo a Deus. Quantas pessoas erram acreditando estar servindo a Deus? É impressionante isso. E Saulo acreditava. E um dia ele pega a autorização do Sinédrio para ir até Damasco, uma cidade um pouco longe, mas que fazia parte do território dos romanos. Ele pega essa autorização para ir atrás dos cristãos e trazê-los para serem julgados em Jerusalém. E ele sobe no cavalo, ele coordena uma tumba, ou seja, um bando de soldados para fazerem isso, um bando de pessoas que sob juramento estavam ali, pensando em estar servindo a Deus, perseguindo os cristãos, e no meio do caminho, a Bíblia diz que uma luz brilha diante dele, e ele literalmente cai do cavalo. As pessoas que estavam ali em volta viram a luz, mas não ouviram nada. Paulo não só viu a luz, como ouviu uma voz masculina, um homem chegando perto dele, dizendo: Saulo, Saulo, não é Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é o Senhor? Por que eu estou te perseguindo? Ele fala: eu sou Jesus de Nazaré e você está me perseguindo. Mas agora importa que eu faça uma obra na tua vida e através da tua vida. Você vai para Damasco, vai ficar numa casa ali que fica na rua direita, você vai ficar quietinho ali, porque eu vou fazer algo na tua vida. E os amigos de Saulo pegam ele e conduzem ele até essa casa, e ele fica cego, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. Isso é uma representação, evidentemente. E ele chega naquela casa e fica jejuando. Saulo jejua, porque ele sabia que aquilo era
algo sobrenatural. Ele tinha estudado para isso, ele sabia que Deus fazia essas coisas. E ele fica cego, perturbado, orando, buscando, mas perturbado. E aí, no mesmo instante que ele estava ali, depois de 3 dias jejuando, a Bíblia diz que Jesus aparece para um homem chamado Ananias, um homem de Deus, e fala: olha, eu estou com Saulo, eu visitei Saulo, eu derrubei Saulo do cavalo. Você vai agora na casa lá, na rua direita, você vai chegar lá na casa e vai encontrar com Saulo, vai orar sobre ele, vai fazer ele receber aquilo que eu tenho para ele. Olha que coisa maravilhosa. E sabe o que Ananias fala? Porque tem muito cristão que mesmo recebendo uma ordem de Deus fica com medo. Mas Senhor, esse homem está aqui para me perseguir, esse homem está aqui para me prender, esse homem veio contra a minha vida, o que eu vou fazer? E Jesus fala para ele: vai, porque eu tenho uma missão. Ele vai entender o quão é importante sofrer por minha causa. Se eu for pregar sobre sofrimento aqui em Cristo Jesus, vai ter muita gente que vai levantar e vai sair do salão chateado. Mas foi o que Jesus falou para Ananias. E aí começa a nossa história. E é isso que eu quero conversar com você, porque Ananias, o homem de Deus, chega naquela casa que Saulo estava sem enxergar nada, e a primeira coisa que ele fala para Saulo é: irmão Saulo. Ele quase falou um paz do Senhor Jesus. Ele quase deu a paz. Irmão Saulo. Irmão Saulo, isso tem muito significado. Irmão Saulo, eu sei que você é um perseguidor, eu sei que você é até um assassino, eu sei que o seu passado é uma desgraça, mas eu estou aqui em nome de Jesus para te chamar de irmão. Irmão Saulo. Porque quando você tem um encontro com Jesus, quando Jesus te derruba do cavalo, quando Ele aparece para você em luz, quando Ele fala com você, você passa a ser irmão. Você passa a fazer parte dessa família maravilhosa chamada família de Deus. Você passa a fazer parte da família do Senhor, mesmo você que é um desfamiliado. Mesmo você que não tem família, mesmo você que não mereça, e até porque não é por merecimento, é pela graça, você se torna irmão. Isso é maravilhoso. Eu estou olhando para os Saulos aqui, que talvez não mataram ninguém, mas mataram sonhos, talvez não sequestraram ninguém, mas sequestraram corações, ofenderam pessoas, talvez não erraram de alguma forma, mas pecaram de outras, não erraram do mesmo jeito de Saulo, mas pecaram de outras. Talvez tem gente aqui que é religiosamente pesado, igual Saulo era, e eu estou falando igual Ananias falou: irmão, irmã. E Ananias continua: estou aqui hoje por ordem de Jesus. Qualquer transformação que aconteça na vida de qualquer pessoa só acontece por ordem de Jesus. Se sua vida precisa de transformação, escuta, ela só vai acontecer por ordem de Jesus. É Jesus que faz uma pesca fracassada a noite inteira se tornar na maior pesca na vida de alguém, de uma hora para outra, porque é por ordem de Jesus. Jesus deu ordem. Eu estou aqui hoje para te ministrar 2 coisas. Eu estou aqui hoje, irmão Saulo, para ministrar sobre você a cura dos seus olhos, a recuperação da sua visão, e para que você seja cheio do Espírito Santo. 2 coisas, 2 atitudes. Ananias estava ali para ministrar sobre Saulo, que se tornaria Paulo, que se tornaria, podemos afirmar assim, o maior apóstolo, que se tornaria um doutrinador, que se tornaria a pessoa que a gente mais lê na Bíblia. A pessoa que teve a revelação da graça, a pessoa que teve a revelação do funcionamento da igreja, a pessoa que Deus escolheu para nos ensinar até hoje. Ele chega diante daquele homem e fala: eu estou aqui para que você tenha visão, e estou aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Querido, escuta, a revolução
que Deus quer fazer em todas as áreas, a revolução que Deus quer fazer antes da sua volta, a revolução que Deus quer fazer na sua família, a revolução que Deus quer fazer aonde você for, onde você estiver, a revolução que Deus quer fazer através de você, só vai acontecer quando você receber a visão e ser cheio do Espírito Santo. Você só deixa de ser Saulo para se tornar Paulo, o perseguidor para se tornar apóstolo, o homem pecador para se tornar um homem santo, o homem religiosamente errado para se tornar um seguidor de Jesus, quando você recebe a visão certa e você é cheio do Espírito Santo. São duas coisas inegociáveis. São duas coisas que você precisa se organizar para ter até o final desse ano. São duas coisas que você não pode abrir mão para o ano de 2020. São duas coisas que você não pode abrir mão no decorrer da sua vida. Visão, cheio do Espírito Santo. Não é à toa que Joel e depois Pedro, em Atos capítulo 2, ele fala o texto de Joel, dizendo que quando o derramado do Espírito Santo vir, quando o Senhor derramado do seu Espírito, os jovens terão visão. A geração nova tem, uma das características do derramado do Espírito é que gerações novas recebem visão. Não está falando de juventude apenas de idade, está falando de gerações novas. Uma das características do derramado do Espírito Santo é a juventude, as gerações novas, quem veio depois, receber visão. Ananias recebeu ordem, a ordem veio de Jesus. A igreja Fonte da Vida representa Ananias, esse templo hoje representa Ananias, para orar por Saulos aqui presentes, para que eles se tornem Paulos. Era hora de você dar um glória a Deus, e você perdeu, meu amigo. Não, já perdeu. Eu fico até embasbacado. Como é que você não entendeu o que eu falei? Vou tentar falar de novo. Será que vocês não estão me ouvindo? Vou tentar falar de novo para você entender. Me ajuda aí. Preste atenção. A igreja hoje representa Ananias para transformar Saulos em Paulos. Saulos não teve homem que mais revolucionou a igreja primitiva, a igreja neotestamentária depois de Jesus do que Paulo. Não era à toa que Paulo recebeu um título maravilhoso, maior agitador da seita dos nazarenos. Que título maravilhoso. Eu acho que Paulo lá no castelo dele lá no céu, que segundo a tradição tem castelo lá, né? Ruas de ouro, castelo, etc. No castelo dele lá no céu, na mansão dele lá no céu, deve ter lá na parede, pastor Rodrigo, um certificado dizendo assim: o maior agitador da seita dos nazarenos. Deus quer pegar os Saulos aqui e transformar em Paulos. Deus quer pegar você na sua visão, no seu contexto, no jeito de você ser, do jeito de você pensar, no jeito de você realizar as coisas, do jeito seu, na sua idade, com os seus problemas, com a sua carga pesada. Ele quer pegar você e transformar você em Paulo. E ele vai fazer isso através de visão e cheio do Espírito Santo. O mais interessante, deixa eu só terminar com isso aqui, o mais interessante desse texto, aliás, uma das coisas mais interessantes, porque esse texto é todo interessante, é que a Bíblia diz que Paulo, depois que ele recebe a visão, que cai as escamas dos olhos dele, e ele começa a enxergar as coisas como deveria ser, ele já começa, talvez a conversão mais radical, porque ele já começa a pregar. Ele foi lá para pregar o judaísmo, ele começa a pregar o cristianismo. Ele foi para Damasco para defender a religião judaica, ele começa a defender o cristianismo. Entenda, sabe por quê? Porque ele tinha tanto estudo. Escuta, irmão, ele tinha tantos estudos, que ele conseguia fazer a ligação dos seus estudos, do seu conhecimento, do seu aprendizado, e levar até Jesus.
A escama que caiu dele foi isso. Ele era um cara que falava que o Messias viria. Ele era um cara que mostrava através do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele lia, os profetas, os livros históricos, os livros do Pentateuco. Ele provava, por A mais B, que o Messias viria. E aquele dia as escamas dele caem e ele começa a entender que aquilo que ele sempre falou era ligado única e exclusivamente àquele homem chamado Jesus. E ele começa a pregar. Por que você está falando isso, bispo? Eu te falo agora. Porque Deus usa aquilo que você tem. Os seus estudos Ele usa. O seu recurso Ele usa. Mas eu sou pobre, mas é da tua pobreza que Ele vai te fazer rico. É porque você tem que mudar o seu entendimento de riqueza. O seu entendimento de riqueza foi massacrado por uma teologia que veio ensinar que todo mundo tem que ser rico, feliz, alegre, saudável. E essa teologia não é bíblica. A riqueza que eu estou dizendo é a riqueza do propósito de Deus. Não tem como você ser feliz fora do propósito de Deus. Não tem. Você pode ser milionário, meu querido. Você pode ter Ferraris, você pode ter o que for. Se você estiver fora do propósito de Deus, a tua vida vai ser uma frustração. A riqueza que eu estou dizendo é essa. Deus pega a tua pobreza e te forma rico. Deus pega o seu estudo e te forma uma pessoa intelectualmente preparada para os desafios. Deus pega o que você tem e usa o que você tem. Ele usou. Paulo começou a pregar em Damasco, e aí aquelas pessoas que estavam com ele para perseguir os cristãos, começaram a perseguir ele, porque ele recebeu visão, e foi cheio do Espírito Santo. O segredo está aí, escuta, e aí eu termino agora, de verdade, escuta, o segredo está em receber visão, e ser cheio do Espírito Santo. O segredo está em receber visão e ser cheio do Espírito Santo. Visão correta. Cair as escamas. Ter revelação. Depois de um tempinho de ministério aí, depois de 19 anos de ordenação pastoral, eu posso fazer essa afirmação que eu vou fazer para você aqui agora. Tem coisa que não adianta eu falar 10 mil vezes na sua cabeça, que você não vai entender se você não tiver revelação. Tem coisa que o pastor Neto, ou o pastor Rodrigo, ou o pastor Henrique, é lógico que eu estou também dizendo a pastora Kelly, pastor Luana, ou outros pastores aqui da liderança dos jovens, podem pregar para você várias vezes, aí vem uma pessoa de fora, e ele dá uma palavra, ele fala a mesma coisa que o pastor Rodrigo falou 10 vezes aqui, ele fala a mesma coisa em 2 minutos, e você fala, uau! Ainda tem coragem de virar para a gente, eu sei que eu estou falando, tem coragem de virar para a gente, você viu o que ele falou? Eu vi. Você viu que Deus falou através dele? Através de mim você nunca viu não, né, seu sem vergonha? Porque isso chama-se revelação. Revelação. Você e eu precisamos buscar revelação do Espírito Santo, não tem jeito. Tem coisa que você vai, de repente vai ligar uma chave na sua cabeça e você vai ficar, uau, é isso. Agora eu entendi, as escamas caem. Visão. E ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter as mesmas experiências que eu tenho. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter as mesmas experiências nem dos homens de Deus da Bíblia. São exemplos, mas não são as mesmas experiências. Ser cheio do Espírito Santo não é você arrepiar apenas do dedão do pé até o último fio do cabelo. Ser cheio do Espírito Santo é 2 coisas importantíssimas. É você ter sua própria experiência com Ele e ter sua vida totalmente transformada.
visão, ser cheio do Espírito Santo. Visão e ser cheio do Espírito Santo. E aí Saulo, ele teve um encontro tão radical com Deus. Deus mudou o nome de muita gente da Bíblia. Abraão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, Pedro recebeu que na verdade chamava Simão, recebeu um apelido de Jesus. Jesus dava apelido. Jesus era jovem, né, gente? Morreu com 33 anos. Jesus era menino, jovem. Jesus deu um apelido para Simão: tu é Pedro, tu é uma rocha. É isso que Jesus fala: tu é rocha. Aí todo mundo começou a chamar ele de rocha, de pedra. Jesus chamava a pessoa segundo o propósito dela. Mas Paulo escolheu o nome dele. Não foi Deus que mudou o nome dele. Foi Paulo que chamou. Eu me chamo Paulo. Eu tomo a decisão de a partir de hoje chamar Paulo. Eu quero ser chamado de Paulo. Eu não quero ser Simão. Eu quero ser o menor. Paulo significa o menor. Eu quero ser o menor. A conversão de Paulo foi tão radical. A conversão de Paulo foi tão poderosa. A transformação de Paulo foi tão milagrosa, tão cheia do sobrenatural, que ele decide: eu não chamo mais Saulo, meu nome é Paulo, eu sou o menor. E aí ele começa a dizer umas loucuras. Ele começa a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que para mim é lucro se tornou perda por amor de Jesus. Ele começa a soltar umas loucuras assim, dizendo: agora para mim o que basta é a morte. Ele começa a dizer umas loucuras que as pessoas começam a dizer para ele: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele começa a ensinar uma doutrina fantástica, dizendo assim: não é por você, é porque ele é. Ele começa a revolucionar o mundo com seus escritos, com a sua fala, com a sua coragem, com a sua ousadia de chegar no meio de uma tumba de milhares de pessoas em Éfeso querendo matá-lo, e ele levanta e fala: eu estou aqui para falar de Jesus. Ele começa a ressuscitar mortos. Ele começa a orar e os demônios saírem correndo. Ele começa a orar e as pessoas serem curadas. Ele deixou de ser Saulo para se tornar o homem de Deus, Paulo. E aí eu quero dizer para você: é isso que Deus quer para ti, meu querido. Que você tenha a visão e que você seja cheio dele. Nenhuma outra vida vai te dar alegria do que ter a visão e ser cheio dele. Humanamente falando, Paulo estava encaminhado, sabe? Humanamente falando, Paulo estava encaminhado. Deus dá um giro de 180 graus, volta para o mesmo lugar. 360, ok. Dá um giro de 180 graus nele. Muda tudo. Saulo se tornou Paulo. É o que Deus quer fazer com você. É o que Deus quer fazer com você.